Bom dia, meus amados irmãos e irmãs. Nossa gratidão pela sua companhia, todas as segundas, quartas e sexta-feira, às 10 horas, ouvindo e assistindo Cartas de Deus. Quero compartilhar com os irmãos nessa manhã sobre a fidelidade do nosso Deus. E nós vamos basear esse tema no Salmo de número 146, um salmo maravilhoso que fala bem dentro desse assunto, a fidelidade do nosso Deus. Vamos ler então a palavra do Senhor. Aleluia! Louva a minha alma ao Senhor. Louvarei o Senhor durante toda a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipe, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor por essa palavra maravilhosa. Vamos falar sobre a fidelidade de Deus nessa manhã. E nós vamos estudar sobre 5 razões porque nós devemos confiar tão somente na fidelidade do nosso Deus. O versículo de número 3 nos fala da primeira razão. Não confieis nos príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. A palavra príncipe que diz respeito a toda pessoa investida de autoridade por Deus para governar uma nação, ou governar um povo. O caso do nosso Brasil, a pessoa que foi eleita pelo povo para governar a nação. Então, o príncipe é essa pessoa que deve fazer aquilo que Deus colocou naquela função para que ele faça em prol do povo que o votou nele. Então, os príncipes representam os governantes, representam, no caso, os políticos do nosso país. E a ordem de Deus é: não confie nos governantes. Não devemos confiar nos nossos políticos. Devemos sim, a palavra de Deus recomenda, devemos prestar reverência, devemos obedecê-los. Mais do que isso, o apóstolo Paulo recomenda no Novo Testamento, devemos orar pelas autoridades, porque elas foram constituídas por Deus para governar a nação. Então, como igreja, temos que ter essa postura de educação, de subserviência, de obediência às nossas autoridades, mas nunca, jamais confiar neles. Porque a palavra de Deus disse: não confie nos príncipes, não confie nos governantes, orem por eles. Essa é a função da igreja. Nós sabemos que todo governante, ele é eleito na base de um plano de governo, na base de suas promessas. Muitos deles, as pessoas se deixam apaixonar por certos homens que durante aqueles debates falam de suas promessas, de seus planos de governo, e eles vão atraindo as pessoas, até que as pessoas se definam realmente que candidato deve colocar no governo da nação. Então, eles prometem: eu vou acabar com a fome nesse país, eu vou acabar com o desemprego, vou melhorar a saúde, vou melhorar a educação. Meus amados irmãos e irmãs, o que a gente percebe depois de um certo período de governo é que quase, mais ou menos, a metade de tudo aquilo que eles prometeram, eles não conseguem realmente realizar. E Deus explica as razões, porque nós não devemos confiar nos governantes. Ele fala: sai o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Os governantes são mortais. Quando eles morrem, morrem também todos os seus planos, morrem com eles também todas as suas promessas. A ordem do Senhor é respeitar a autoridade, obedecer às autoridades. Mais do que isso, precisamos orar pelas nossas autoridades. Jeremias capítulo 17, versículo 5 diz: maldito o homem que confia no homem,
faz da sua carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. O momento é de calamidade por causa do coronavírus. A ordem de Deus está no versículo de número 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, Sião, reina de geração em geração. O reino humano, ele é provisório. A vida do governante é passageira aqui na terra. Seu governo é provisório, porque provisória também é a sua vida. Mas o nosso Deus, ele é eterno. E Deus governa de geração em geração. E mantém para sempre a sua fidelidade. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, nossa caminhada. Nós já vamos para quase um mês de isolamento social. Essa rotina é muito cansativa. E muitas vezes, meus amados irmãos, é triste a gente ver quantos irmãos desse isolamento, que são verdadeiros cristãos, totalmente envolvidos nesse momento de isolamento social. Uns aproveitam para ficar discutindo coisas políticas, levantando bandeiras partidárias, e muitos criando problema uns com os outros, né? Discórdia entre os irmãos. Uns dizem, realmente, esse isolamento social é uma tática dos governos do Brasil a fim de quebrar o governo e colocar o governante para fora. Outros defendem que o vírus é uma gripe qualquer, que não precisamos ficar com tanto medo, não precisa tanto desse isolamento social. E por aí vão as controvérsias, né, que só têm gerado confusão no meio do povo de Deus. A postura da igreja é de oração, é de se manter de joelho e orar pelos nossos governantes, para que eles tenham sabedoria, inteligência nesse momento, e que o Espírito Santo de Deus ilumine os nossos governantes, as nossas autoridades, para que eles possam fazer o melhor nessa crise tão difícil que nós estamos vivendo. A segunda razão, porque nós devemos confiar na fidelidade do nosso Deus. O versículo de número 6 diz: Ele fez os céus, Ele fez a terra, o mar e tudo que nele há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Deus é soberano, nada pega Deus de surpresa. Deus controla a história da humanidade. Ele criou todas as coisas, tem poder sobre as coisas criadas, por ser o Criador, tem poder sobre o ser humano, porque o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, e ele tem controle sobre todas as nossas vidas. Deus não perde jamais o controle de todas as coisas, porque Ele é o Criador de todas as coisas. A terceira razão, porque devemos confiar na fidelidade de Deus, a terceira razão está contida nos versículos 7 até o versículo de número 9, que diz: O Deus de Jacó é aquele que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Eu aprendo nesse momento e levo para o meu coração uma das razões porque devo confiar na fidelidade de Deus, porque Ele é um Deus que está sempre ocupado com aquelas pessoas mais necessitadas, com as classes menos favorecidas. Olha as palavras que são citadas neste salmo. As pessoas que são da ocupação de Deus. Deus não tem preocupação. Deus está sempre ocupado com as nossas causas. Olha as pessoas que Deus está realmente ocupado, né? Os oprimidos, os que têm fome, os encarcerados, os cegos, os abatidos. E quero chamar a atenção, meu amado irmão, para você nessa manhã. O teu pão de cada dia, a tua casa, teu esposo, a tua esposa, teus filhos, teu emprego, concurso que você passou, tudo que você tem de bom na sua vida, foi Deus que te deu. Tudo isso é bondade de Deus, misericórdia de Deus, porque Deus está sempre ocupado com as nossas necessidades. Ele dizendo para os discípulos: olha as aves, elas não trabalham. Olhe para os lírios do campo, não fazem nada. Nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas eu acrescento. E o assunto que Jesus estava pregando era sobre a vestimenta, sobre a alimentação.
Jesus disse: não vos preocupeis com essas coisas, porque o vosso Pai Celeste sabe que precisais de todas elas. Então a nossa confiança deve estar no Senhor, Criador dos céus e da terra, que fez todas as coisas e não perde o controle das coisas criadas. Quarto lugar, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, versículo de número 5. O Salmo de número 20, versículo 7 diz: uns confiam em carro, outros confiam em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor. Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam e permanecem sempre firmes para sempre. Essa deve ser a nossa postura, sempre apostando na fidelidade do nosso Deus. Suas palavras são eternas, suas promessas não caducam jamais. Quando Deus diz que vai fazer algo, Ele faz, porque Ele é fiel à sua própria palavra. Nesse nós podemos confiar. Mas nos governantes, com todo respeito a eles, a palavra diz: não confieis nos príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. O que nós temos que fazer é orar pelos nossos governantes, orar pelas nossas autoridades, para que Deus dê sabedoria, para que eles saibam administrar esse caos, esse sofrimento que nós estamos vivendo agora nesse isolamento social. Que possamos sair desse momento, dessa rotina, que possamos voltar às nossas atividades, no trabalho, na escola, na faculdade, possamos voltar à nossa igreja para momentos de celebração e de louvor ao nosso Deus pela sua fidelidade. Quinta razão porque devo confiar na fidelidade do nosso Deus. Porque Deus é o nosso maior motivo de celebração e de louvor. Vejamos o versículo 1 agora. O que diz o salmista? Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei o Senhor durante a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Essa deve ser a nossa postura como cristãos, como igreja. Dizer para Deus nesse momento: quero fazer um voto a Ti, ó Deus, pela Tua fidelidade. Quero cantar louvores ao Senhor enquanto eu viver. Quero ser fiel ao Senhor enquanto eu viver. Porque o nosso Deus é fiel. Suas promessas são eternas. E as Suas palavras são fiéis e verdadeiras. O nosso Deus, o Deus que nós servimos e cremos, nesse realmente nós podemos confiar. Vamos orar pelos nossos governantes, vamos orar para que Deus os abençoe, dando a eles capacidade, inteligência, sabedoria, para que eles arranjem um meio de como deter esse vírus que tem criado tanto problema no Brasil e também no mundo. Que Deus nos abençoe e até sexta-feira, se Deus quiser. Amém?